queridos! Hoje nós vamos falar sobre como o universo fica em harmonia com a criação divina. Então, nós somos cíclicos, podendo isso ser simbolizado como uma folha de papel. Fechamos a folha de papel e quando unimos os dois lados, formamos um ciclo. Então assim pensamos nos bebês, tão lindos, tão fofos, dá vontade de apertar, não é? Cheirosos, que não tem vontade de dar uma apertadinha num bebê, dar uma cheiradinha, não é? Que não ama um bebê. Para chegarmos nessa nossa condição, neste planeta, nos utilizamos de um ventre e lá, nesse ventre, ficamos acolhidos entre 17 a 42 semanas, os não apressados, protegidos, submersos em um meio aquoso, em uma bolsa miniótica, que funciona como se fosse um amortecedor. Neste meio, o bebê se movimenta livre, dentro de um espaço do útero, até o momento do parto. Quando chega o momento em que todos nascemos, expulsos do paraíso como Adão e Eva, expostos a temperaturas às vezes extremas, dependendo da época que se nasce, do lugar que se nasce, sons altos, claridade intensa. E antigamente, ainda quando nascíamos, tomávamos aquele tapão para chorar. Hoje, técnicas menos agressivas de animação são utilizadas, como por exemplo um pano. Não é? Um pano seca o bebê quando nasce de forma rigorosa, facilitando assim o seu acordar no plano terrestre, que é a reanimação neonatal. Assim chegamos na encarnação. No Livro dos Espíritos, na questão 634, é reafirmado que fomos criados simples e ignorantes. E Deus deixa que o homem escolha seu caminho. Se escolhermos o caminho do mal, nossa caminhada será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, não saberíamos que existem corpos duros. Então nós precisamos adquirir experiências para saber o que é bom e o que não é. E é por isso que existe a união do espírito com o corpo, para termos esses aprendizados na experiência terrena. Já a questão 119 do Livro dos Espíritos pergunta se Deus não poderia nos isentar das provas mais rapidamente para chegarmos a ser espíritos puros, que são os espíritos mais evoluídos na escala espírita. E os espíritos que respondiam a Kardec, na época que fizeram o Livro dos Espíritos, responderam que se Deus tivesse nos criado já perfeitos, não teríamos mérito para desfrutar desta perfeição, pois o mérito sem o trabalho e sem a luta gera desigualdade. E é dessa forma que Deus gera a harmonia no universo.
Assim que Deus desenvolve as personalidades. E esse desenvolvimento se dá ao longo das reencarnações. Se para nascer sofremos o esvaziamento da bolsa amniótica, que contém nosso líquido protetor, e deve ser muito angustiante imaginar que vamos ficar sem nossa proteção. Não pensem que o bebê não sente. É o trauma do parto, os psicólogos chamam. Há casos de regressão em que é visto esse momento do trauma do parto. Então, se para nascer sofremos o esvaziamento da bolsa amniótica que contém o nosso líquido protetor, angustiante, ficar sem nossa proteção, ficar no seco e ainda sofrermos diversas agressões até chegarmos no colo de nossa protetora, nossa mãe, esse sofrimento todo vale a pena, porque vamos trilhar toda uma encarnação de lutas, de glórias, de aprendizados. Vai valer a pena se cumprirmos a nossa missão, porque também podemos nos perder de nossa missão. É tão fácil, né? Esquecermos dela, da nossa missão, sermos aqueles que vão atrás das modas da época, indo somente em busca de poder, de dinheiro e das coisas que não são tão saudáveis nem tão boas para o espírito, mas que morrem juntamente com o corpo físico. E assim, quando voltamos para a erraticidade, se formos aqueles que só andamos atrás dos bens materiais, será um vazio enorme, será talvez um desespero, porque não são importantes os bens materiais. O espírito não precisa de bens de luxo. O espírito não precisa guardar suas coisas, acumular suas coisas. O espírito precisa do mínimo para essa passagem na Terra. Ao voltarmos para a verdadeira vida, a pátria espiritual, o que levaremos são os nossos atos de bondade e carinho para com os nossos irmãos. As pessoas não precisam reconhecer, não precisam se lembrar, não precisam retribuir o bem que fizermos. O bem que fizemos é o nosso grande advogado, independente das pessoas, e está registrado no nosso perispírito. As pessoas não precisam reconhecer esses atos, não precisam se lembrar desses atos, não precisam nem retribuir esses atos, agradecer, nada. O bem que fizermos é o nosso grande advogado em qualquer lugar, porque ele fica registrado. O bem que fizermos é o nosso grande advogado. Já ouviram essa frase, né? Ele está registrado no perispírito. E se levarmos a asa do conhecimento e a asa da bondade, mais a moral elevada das virtudes, sendo construídas, pois para isso viemos, com certeza cumpriremos nossa missão, porque com uma asa ninguém voa. Precisamos das duas asas, como uma borboleta, precisamos de duas asas para voar. Se levarmos a asa do conhecimento e a asa da bondade, mais a moral elevada das virtudes sendo construída, porque essas demoram mais, pois para isso viemos, com certeza cumprimos nossa missão. Porque com uma asa ninguém voa. Precisamos das
2 asas: conhecimento e virtudes. E ao voltarmos, encontraremos no lado de lá um lar. Que lindo, né? Eu gosto de pensar na cidade do lar. Um lar onde nos esperam aqueles que foram antes de nós, a nossa família espiritual. Talvez aqueles que conviveram conosco aqui e que foram antes de nós. Talvez espíritos que não nos lembremos neste momento, mas que estão ao nosso lado, torcendo por nós, nos ajudando muito e nos avisando de perigos e caminhos mais acertados. Eles cuidam de nós. Ao cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa alimentação, preparemos uma volta saudável ao plano espiritual. A morte é um momento que vale a pena ser vivido, diz a psicóloga Ana Beatriz Barbosa. E concordamos com ela, se aproveitarmos o momento presente para nos melhorar. A hora de sermos melhores, meus amigos, é agora. Porque se deixarmos para depois talvez já estejamos do lado de lá. Aí não deu tempo, né? Porque a gente ficou fazendo outras coisas aqui, no agora, no ontem. O tempo precisa ser vivido agora. O ontem já passou. O amanhã ninguém sabe. Isso é tão óbvio, né? Então não deixemos para depois. Porque se não começarmos agora, o lugar de levar a transformação é aqui e agora. Escolha as suas prioridades. Invista o seu tempo. A caridade. Ajude com o seu conhecimento as pessoas que sabem menos que você. Pare de gastar seu dinheiro com bens que você não vai levar. Dinheiro e títulos só são importantes se forem para ajudar o próximo. Pois o importante é como você trata o seu próximo. E o seu próximo, mais próximo, é aquele que está aí na sua casa, está aqui na minha casa, né? No apartamento do lado, na mesa de trabalho ao lado da sua. É como você aplica o seu dinheiro a serviço do bem de quem precisa. Tenha a sabedoria para escolher prioridades, pois perante a consciência de que não estaremos aqui para sempre, não finjamos que estamos. Não finjamos que estaremos. Não é? Tem gente que não gosta de ouvir isso, faz de conta que é imortal, como os grandes heróis. Mas não somos imortais, somos eternos. Deus nos fez eternos, mas não imortais. Porque a morte é um dia que merece ser vivido. E não é incoerente, não. Deixemos de lado medos, preconceitos e nos organizemos. Não vamos sofrer por esse motivo, pois nascemos e morremos na hora certa.
tenhamos paz, tenhamos aceitação para o nosso desencarne e dos nossos amados também. É um ciclo tão natural quanto nascer. E se formos caridosos, talvez doe menos do que nascer, porque seremos aliviados por merecimento. E se formos caridosos, vai doer menos quando morrermos também. É este o medo de nossa morte, não é? Nascer e morrer são ciclos iguais. Você morre para o astral e nasce para esse plano. E aqui morremos e nascemos para lá, né? Aonde você vai embora tem choro, e onde você chega tem festa. É tão óbvio, não é? Por que esse drama? Não precisa drama. Espírita não faz drama. Não precisa drama. A gente fica triste porque não vai estar com a pessoa mais perto, mas drama não precisa não. Por isso chama desencarnar. Poderia ser o termo desaparecer. A pessoa só desaparece da nossa frente, mas depois a gente reencontra. Não precisamos ter medo, não. Lá não apanhamos ao chegar. Porque, a não ser que vá direto para um umbral muito profundo, né? Aí pode ser que a gente já chegue apanhando dos obsessores. Se não, não. Reconhecer que não estaremos aqui para sempre, viver melhor com todos aqueles que estão à nossa volta, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos de moradia também, aqueles que convivemos nos grupos de afinidade, do WhatsApp e outras redes sociais, sendo gentil com quem busca os mesmos objetivos que nós. E o ciclo evolutivo é este: nascer, crescer, procriar, morrer. Nascer lá. Não tem todo esse processo. Relembrar. Lá nascer e relembrar de tantas vidas. Revisar tudo que se passou, o que acertou, o que esqueceu, a missão que não cumpriu. Ou comemorar tudo que acertou. A maioria nem procriamos mais aqui, não é? Resume-se então aqui a nascer, crescer, decrescer e morrer. Quando a gente vai ficando com as artroses, as dores na coluna e vai se curvando, decrescemos também. São muito parecidos os ciclos. Não tenhamos medo da morte, mas nos preparemos para a vida eterna, sendo dignos lá de chegar com uma bagagem que mereça os parabéns e os abraços daqueles que torcem por nós, nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais que não vemos, não escutamos conscientemente, mas eles estão no nosso dia a dia, nos indicando caminhos, escolhas, todos os dias ao nosso lado, torcendo por nós, nos mostrando o que é melhor, falando conosco. Então vamos fechar a tagarelice mental, fazer isso, fazer aquilo, fazer, né? Para escutá-los. Meditação. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Deus, na paz. Eu estou com vontade de fazer mais músicas, menos palestras. Talvez fique mais afastado. Então, o nosso alegria de viver. Mas estaremos sempre por aqui com vocês. Um abraço em cada um. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.